eu sou a Isadora, eu tô aqui com o Matheus. Oi, tudo bem? Hoje nós iremos falar sobre jogos que vão colocar o jogador no banco do motorista. Vamos explorar jogos que deixam o jogador escolher as decisões do que vai acontecer durante a história, onde qualquer decisão errada pode acabar sendo uma tragédia no fim do jogo. E para nos ajudar com isso, estamos com uma convidada especial, Cecília, uma adulta especialista e acostumada com jogos que vai nos contar um pouco sua experiência com os jogos de antigamente e com os de hoje em dia. Oi, tudo bem? Tá, vamos começar falando sobre o que torna esses jogos especiais. Vamos explorar um pouco nos jogos que focam em ação e consequência, como Life is Strange, e também como eles imitam a vida real, onde nossas escolhas têm impacto a curto e a longo prazo. Além dos que vamos falar hoje, existem outros jogos que exploram essas ideias, como The Witcher 3, Detroit Become Human e Mass Effect. A diferença é que alguns focam mais no impacto emocional, enquanto outros têm consequências mais práticas, como mudanças no mundo do jogo. E esses jogos são bastante legais de se ver, que eles refletem na realidade, como, por exemplo, se você fala algo de errado, aparece uma notificação na tela do jogo como se tal personagem vai lembrar o que você falou naquela hora, e depois, dependendo do que você falou, a pessoa ou vai ficar com um ranço de você ou vai te ajudar em alguma coisa favorável no jogador. Sim, isso é bem legal. Aí agora vamos começar falando de Life is Strange. O contexto do jogo é basicamente um jogo que mistura elementos de aventura e drama, onde você controla a Max, uma estudante que descobre que pode voltar no tempo. A premissa parece simples, mas as escolhas são complexas e emocionalmente carregadas. Lembram daquela cena em que você tem que escolher entre salvar a Chloe ou a Kate em Life is Strange? Essas decisões não só afetam o enredo, mas também como você se sente em relação aos personagens. Pelo que eu joguei nesse jogo, eu já achei ele muito legal, que tem umas horas que você tem que pensar muito rápido para poder decidir sobre o que vai ter o que vai fazer, o que vai acontecer, porque você não sabe o que vai acontecer quando você faz determinada opção. E esse jogo faz a gente questionar, até que ponto podemos mudar o destino? E o que a gente está disposto a sacrificar para proteger quem amamos? Sim. Eu vou dar um exemplo também de outro jogo, chamado Until Dawn, que é um jogo de terror interativo, onde um grupo de amigos está preso em uma cabana nas montanhas. Cada decisão que você toma pode salvar ou condenar um dos personagens. Uma das coisas mais legais é que o jogo tem um sistema de borboletas, entre aspas, onde pequenas ações no início do jogo podem ter consequências enormes no final. Por exemplo, se você decide investigar um barulho ou ignorá-lo, isso pode determinar quem sobrevive. O jogo é uma metáfora interessante sobre como nossas escolhas, mesmo as mais simples, podem ter um impacto enorme no futuro. Esse jogo eu ainda não comecei a jogar, mas está na minha lista. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar ele. Assim, é incrível o jogo, pode jogar sem medo. Pelo que eu vi dele, ele parece ser legal e tem uma vibe de Life is Strange, só que mais de terror. Dá, sim. E bom, agora a gente vai para fazer algumas perguntas para a nossa convidada, né? Isso. Quem vai começar vai ser o Matheus e quem vai finalizar as perguntas vai ser eu. Exatamente. Vamos lá. Bom, minha primeira pergunta é: qual é o seu jogo de narrativa ou escolha favorito e o porquê? É difícil. Sim, muito difícil. Porque, por exemplo, Until Dawn, eu joguei esse jogo. Foi o primeiro jogo que eu joguei no PS4. Sim. E ele é fantástico. Ele não tem a ver com Life is Strange, não, exceto pela mecânica de escolha. Sim. É que eu nunca cheguei a jogar esse jogo mesmo.
Mas assim, eu acho. O Life is Strange é mais aberto. E ele é um jogo que ele tem uma coisa muito de exploração também. Sim. O Until Dawn, ele não tem muita exploração. É como se você tivesse... O roteiro é mais fechado e você não tem muito tempo para ficar de bobeira. Inclusive, sobre o fato do Life is Strange ser mais aberto, as conquistas do jogo no PS4, elas envolvem você tirar foto sobre paisagens, entende? Isso, você tem tempo para passear. Exatamente. Until Dawn, como é um jogo de terror, ele tem um roteirinho mais fechado, é como se você estivesse jogando um filme. Sim. Que é muito parecido com os jogos dessa produtora de filmes, né? Eu esqueci o nome, acho que é... esqueci o nome, mas ela fez o Until Dawn. Tem um outro também, eu posso depois até indicar para vocês, chama The Quarry. É o último dela. The Quarry eu já joguei um pouquinho, mas eu achei bem legal até. Eu já nunca ouvi falar mesmo, não. Eu ainda achei o Until Dawn melhor, mas o The Quarry tem uma pegada parecida. Sim. Tem uma coletânea chamada Dark Pictures. Eu conheço, mas eu nunca joguei. Tem interesse. Todos os jogos ali dentro, eles são meio estilo Until Dawn. E aí é um estilo de jogo desse de narrativa que é bacana. Sim. Mas se eu for pensar o jogo que eu mais me envolvi, que eu mais me emocionei, foi o Detroit Become Human. Sim, eu nunca joguei. Esse eu já vi, eu já joguei o iniciozinho e o início já me impactou muito. Esse jogo é fantástico. Eu gosto bastante da lore daquele policial robô. Sim. E os finais dele é isso, você consegue fazer finais bastante diferentes de verdade, porque muitas vezes o que acontece? O jogo, esse tipo de jogo, ele te oferece, né, todo um percurso de escolhas para te levar a diferentes finais, mas até por uma questão de programação mesmo, as variações elas não são, às vezes não são tão significativas para a história central do jogo. Aproveitando que você falou sobre jogos que te dão algumas opções, mas não mudam tanto o final, tem uma desenvolvedora de jogos que, na minha opinião, tem meio que uma ilusão de eu escolhi isso e, na teoria isso aqui mudaria muito no final, mas no final acaba que é a mesma coisa de você escolher a outra opção, que são alguns jogos da Telltale, que sim. Não muda nada. Fez dois jogos do Batman, o jogo do The Walking Dead, que na minha opinião é incrível. Desculpa te interromper, mas falando no jogo do Batman, aquele jogo do Batman que você até me indicou, tem na mesma vibe, não é? Sim, é muito bom. Eu nunca cheguei a zerar, mas eu já joguei bastante o jogo. O jogo do The Walking Dead da Telltale é muito bom. Se você nunca jogou, Cecília, joga porque é incrível, sabe? Não vai pelo nome, entende? Porque The Walking Dead, geralmente, eu não sou muito fã da série, entende? Eu não tenho tanto interesse. Mas o jogo é muito bom mesmo. Vou catar, porque eu não boto muita fé nas séries da Telltale mesmo, não. Eu joguei o Batman, não achei lá essas coisas, porque é isso, os finais acabam não sendo tão relevantes assim a diferença. Aí você desanima. É diferente, por exemplo, de você pegar A primeira vez que eu joguei Until Dawn, eu consegui um troféu porque a gente matou todo mundo, né? Eu jogava com o Alex. Aí morreu todo mundo, não porque eu queria, mas porque eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. E aí depois eu fui pesquisar, porque primeiro eu jogo, depois eu vou pegar os spoilers, né? Sim. Aí eu falei, cara, dá pra fazer vários finais. Aí eu fui refazendo, e aí a gente ia vendo coisas diferentes. Nossa, mas jogos assim que tem muita variedade são bons de se jogar, porque às vezes você não sabe o que fazer, pega um jogo desses que tem várias opções e é só ir jogando, e aí não é só você joga uma vez e depois vai repetir. Você joga uma vez e pode jogar várias vezes com coisas diferentes que você não sabia. Sim. É bem legal. Bom, vamos para a segunda pergunta, né? Na sua opinião, por que os jogos de escolha afeta tanto o nosso lado emocional, sabe?
porque a gente se envolve na narrativa. Porque esses jogos, em geral, para você conseguir trabalhar essa questão da escolha, você tem que sustentar uma história. E quando o jogo ele tem uma história que que é melhor trabalhada, a gente se envolve na narrativa. É a mesma lógica do RPG. Antigamente, assim, né? No tempo dos Incas, a gente jogava coisas como Final Fantasy, como Chrono Trigger, Sim. que também não chegava a ser um jogo de escolha de múltiplos finais, embora alguns até tivessem, mas você tinha toda uma história, e aí você tem uma saga de fãs, por exemplo, que acompanham sei lá, saga Final Fantasy até hoje, porque você vai pegar um jogo daquele e você tem uma história muito bem desenvolvida por trás, que tem a cena, que você chora, que você se envolve com o personagem, que você faz cosplay. E eu lembro, por exemplo, de um jogo desse de narrativa, cujo nome talvez... é Heavy Rain. Nossa! Esse jogo é fantástico. É fantástico. Eu zerei esse jogo 3 vezes. Pois é. Uma das primeiras cenas do jogo tem o filho do cara morre atropelado. Aí, tipo assim, você já começa assim, caraca, o que é isso? Você já é capturado por aquilo ali, pela história, e aí você quer continuar porque você quer saber o que está acontecendo. O Become a Human eu não vou dar muito spoiler, mas ele tem toda uma saga política que você se envolve naquilo ali, e aí então é como se você estivesse de alguma forma participando mesmo, como se fosse um filme que você está participando. E é muito mais envolvente, é muito mais interessante às vezes do que um jogo de primeira pessoa, de tiro, mas que você não tem nenhuma história ali por trás que você está realmente desenvolvendo bem. Embora Sim. Nada contra tirar na cabeça dos zumbis, nem nada. É verdade. E o bom desses jogos também é que eles refletem a maioria, alguns não, mas a maioria reflete na realidade. Então, tipo, são mais realísticos, algo que aconteceu, que está acontecendo ou que pode acontecer. Sim, Nossa sim. realidade. Você deu o exemplo de Heavy Rain. Eu amo muito esse jogo, sabe? Eu acho esse jogo incrível. Principalmente pelo plot que dá no final. Sim. Porque o jogo faz a gente pensar que o assassino do Origami é uma pessoa, mas no final é uma pessoa totalmente diferente que nunca iria passar na nossa cabeça que seria ela, entende? Sim. E eu sei que não tem nada a ver, e o jogo não é de escolha, mas sim de narrativa. É um jogo que impacta muito no emocional. É tanto o The Last of Us Parte 1 e o Parte 2. Qual? The Last of Us. Ah, The Last of Us, sim. Eu acho esse jogo tão incrível. Meu Deus do céu, esse jogo é perfeito. Mas ele tem uma história muito boa, tanto que eles conseguiram fazer série. Sim, sim. A série, na minha opinião, eu gostei da série, mas o jogo é superior, sabe? Eu só vi umas 3 horas do jogo, porque meio que eu não tive tempo no dia que eu fui. Mas o que eu vi, eu já achei tanto o visual do jogo muito lindo, realista, a história, os gráficos, é tudo muito bom de se ver. Sim. Eu não consegui terminar ele, acho... eu achei que ele é bem difícil a jogabilidade. Assim. Sim, mas eu não tive tempo pra pegar de novo. No meu caso, eu tive que ver alguém jogando mesmo, porque não deu pra comprar. Tipo assim, e eu acho muito incrível quando um jogo de narrativa consegue te impactar tanto a ponto de, tipo assim, você chorar por causa de um personagem, porque o jogo não é de escolha. Geralmente a gente tem mais essa característica de se emocionar mais, porque a gente praticamente está na pele do personagem, entende? As decisões impactam muito no futuro. Mas narrativa não. Narrativa é um jogo que tem um roteiro já, tipo assim, já pronto, entende? Então, para você fazer um roteiro que impacta muito, você tem que ter uma noção muito grande, entende? A lógica é a lógica de você roteirizar um filme, não é a lógica de você roteirizar um jogo. Sim. Você vai pegar, por exemplo, o Resident Evil, ele também tem uma história de fundo, mas ele não trabalha tanto assim o roteiro. Sim. Ele tem uns pontos assim que a história avança, mas aquilo ali é de menos. Então você a diversão, entende, no jogo, a jogabilidade. Cecília, você prefere os jogos de antes ou de hoje em dia? São
são coisas diferentes, né? É muito difícil. Porque é isso, eu comecei jogando Mario 1. Não tem comparação. Sim. A Cecília, de 13 anos, que jogava Mario 1 em 1900 e sei lá, muito tempo atrás, aqueles jogos funcionavam ali. Uma coisa que eu acho é que hoje os jogos eles são relativamente mais fáceis. Sim. Porque a gente, né, nós somos uma geração que não tinha save, você tinha que pegar 3 vidas e é isso aí. Você não tinha como parar aquele jogo até terminar, porque se você parasse, você não voltava pro ponto onde você estava. Isso é uma maneira diferente de você se relacionar com o jogo também, né? De você se relacionar com a história. Quando os jogos mesmo os jogos de RPG que ainda tinha save, você só podia parar quando você achasse um save. Se não achou um save, você ficava ali, escravo do negócio. Você não tinha, sabe? Isso. Tinha que administrar o inventário, tinha que administrar... Você ia enfrentar um boss, você tinha que fazer todo um planejamento de recursos para você. Aí morreu, acabou, você voltava lá no outro ponto e aí tinha que juntar tudo de novo. Você perdia o inventário por qualquer motivo. Então, acho que nesse aspecto, os jogos, antes eles eram mais desafiadores, mas hoje os jogos eles são mais sofisticados. Então, você tem uma experiência diferente. A gente nunca ia jogar isso. A gente nunca ia jogar um Become a Human, não só em termos de mecânica, como em termos de gráficos, como em termos, sabe? Jogar o... Eu gosto muito dessa saga, do Uncharted. Nossa, sim. Assim, é maravilhoso aqueles jogos. Você não, de gráfico, de jogabilidade, a história é legal, você não ia jogar isso. Então, eu não tenho esse saudosismo, pelo menos não em relação ao videogame, né? Ai, na minha época era melhor. E eu realmente não sei o momento que a gente vai ter uma boa tecnologia 3D popularizada e desenvolvida de óculos virtual. Sim. Por exemplo, isso, jogar um Until na realidade virtual, é um negócio louco. Iria ser muito bom. E também eu acho que depende, tipo, do que tá se falando de preferir, por exemplo. De gráfico. Querendo ou não, na minha opinião, eu acho que hoje em dia, preferiria os de hoje em dia. Mas se for falar de nostalgia, pessoas de antigamente falariam que prefeririam de antigamente. É verdade. Bom, vamos passar. Agora vamos para as minhas perguntas. Tá. Primeiro, você acha, Cecília, que os jogos atuais incentivam mais o vício do que os antigos? Olha, eu acho essa coisa de vício meio mito, de certa forma, sabe? Sim. É óbvio que toda a plataforma midiática, né? E aí quando eu falo plataforma midiática, assim, é o videogame, é uma mídia, TikTok, Instagram, ele tem ele mede ali, né, o desempenho dele em termos de horas. Quantas horas eu consigo manter um indivíduo enfiado aqui dentro? Sim. É isso que ele vende. Eu não sei, assim, talvez agora a gente comece a ter pesquisas robustas, porque é muito complicado também a gente ficar fazendo afirmações assim tiradas do ânus. Agora, possivelmente, a gente tenha pesquisas interessantes que vão conseguir correlacionar os resultados entre o uso de videogames e comportamento e vício, porque agora a gente tem uma geração, que é a minha, que cresceu usando e que vai poder dizer o que aconteceu com essa geração. Essa geração saiu atirando na cabeça das pessoas? Essa geração, ela tá aí viciada em videogames? A gente tem que avaliar isso e não parece ser o caso. Eu acho que afirmar que, tipo assim, vou dar um exemplo. Eu jogo... Vou dar um exemplo de uma pessoa que gosta muito de Call of Duty. Que, tipo assim, é um jogo de tiro. Eu não posso, tipo assim, a gente não pode afirmar que só porque ela joga um jogo de tiro que ela vai sair matando todo mundo na vida real. O videogame é o videogame, a vida real é outra. Só que, a partir do momento que, aí sim, eu acho que entraria não só o ponto de
tipo, ser um vício, mas também, tipo assim, no ponto pessoal mesmo, depende de cada pessoa, entende? Talvez hoje essas ferramentas, né? Essas mídias, elas têm um potencial mais viciante do que antes, não por causa da mídia em si, mas por causa de um determinado momento histórico mesmo que a gente está vivendo. E aí, o que eu quero dizer com isso? Um jovem dos anos 90, dos anos 2000, que jogava videogame, ele jogava videogame e fazia muitas outras coisas da vida dele. Sim. Porque a gente tinha uma outra maneira de se vivenciar a juventude. Se você, por exemplo, me fizer essa pergunta em relação a smartphone, a rede social, eu vou dizer não, a rede social tem um potencial muito mais viciante porque ela é desenhada para isso. Sim. Existe todo um desenho mesmo feito para garantir que as pessoas fiquem o maior tempo possível ali dentro, porque rede social, o produto dela somos nós, o produto é a audiência. Sim. Então eu preciso ter gente ali. Me parece ser muito diferente, por exemplo, dos jovens da minha época, que a gente jogava videogame, assistia televisão e fazia outras coisas. A gente não estava tão isolado e tão acostumado a interagir. A gente não interagia com outras pessoas através de uma máquina. A gente interagia com a diversão na máquina. Eu ia jogar videogame para me divertir. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. É que antigamente também era muito mais fácil você ir na rua para poder socializar uma pessoa do que hoje você entrar no aplicativo. O aplicativo escolhe uma pessoa. Hoje em dia é assim, hoje o aplicativo escolhe uma pessoa para você e você começa um bate-papo. Vamos para a última pergunta. Que diferença você vê nos jogos de hoje para os de antes? É a melhora tecnológica mesmo. Eu acho que em termos de roteiro, a gente tinha jogos bem legais. Tem um jogo que eu joguei no Nintendo, não foi nem no Super Nintendo, que era um RPG chamado Chrono Trigger. É um jogo que eu devo ter jogado umas 3 vezes, de tão legal que ele é, de um garoto que viaja no tempo, ele vai pro passado, vai pro futuro, vai pra não sei aonde, e tem toda uma história, tem vários personagens. Final Fantasy V, 6, assim, vários outros, todos eles tinham histórias, tinham roteiros bem legais. Zelda é um jogo muito legal. Então, você foi sofisticando mesmo a tecnologia. A gente sente mais isso em jogos, tipo, jogos de primeira pessoa, jogos de corrida, esses jogos de esporte, que era um negócio muito, muito ruinzinho e muito chatinho, inclusive. Eu pessoalmente não gostava. Mas hoje, por exemplo, você tem ali tecnologia de simulação e tal, que mesmo esses jogos fazem com que eles fiquem muito mais interessantes. Mas você percebe que a grande aposta da indústria mesmo é a aposta na imersão da história, Tanto sabe? Da exploração. Tanto que tem até realidade virtual. Sim. Não foi esses dias, mas teve um dia que eu fui na Hot Zone. Você senta numa cadeira, você bota o óculos de realidade e a cadeira mexe conforme você vai jogando ali o jogo. Sim, é muito legal. Tipo, o conceito de realidade virtual pelo que eu posso estar muito errado, mas que eu saiba, a primeira empresa grande assim que apostou entre muitas aspas de realidade virtual foi a Nintendo com o Virtual Boy, que era um óculos que você colocava e você via o jogo. O jogo não tinha cor, quer dizer, era bicolor, era preto e branco, preto e vermelho a imagem. E tipo assim, você não conseguia ver em 3D, sabe? Mas era uma visão reta, só que você, de qualquer forma, você estava vendo o jogo diante dos seus olhos, vamos botar assim, entende? Só que era tão caro e, tipo assim, tão surreal que muita gente não comprou e o Virtual Boy foi praticamente esquecido, entende? Hoje em dia não tem quase ninguém que tenha, ou ninguém que tenha um console desse, e foi um dos maiores fracassos da Nintendo, sabe? E é complicado, mas hoje em dia você consegue ver que a tecnologia avançou tanto que a gente tem óculos de realidade virtual, em shoppings, sabe? Em áreas de entretenimento. Coisa que a sociedade, há 30 anos atrás, nunca
pensaria nisso, sabe? Em um futuro tão próximo, vamos Sim. colocar. Então, vamos para a conclusão. Vamos para a conclusão. Então, hoje a gente falou sobre jogos que trabalham com essa dinâmica de refletir na realidade, de ação e consequência, sobre como nossas ações refletem no que a gente faz, no que pode acontecer. Tanto que esses jogos podem ter várias lições de moral pra gente, sobre como que a mínima coisa que a gente pode fazer pode acabar dando completamente errado. Tanto que uma coisa, voltando pro Life is Strange, que eu ri quando fui ver, que tem uma hora que você vai regar a planta e aparece um recado: essa ação terá consequências. E eu fiquei, gente, o que uma planta pode acontecer? Então, o que uma planta pode fazer, na verdade. Enfim, é isso. Muito obrigada, Cecília, por ter participado dessa entrevista. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Boa sorte aí no trabalho. Muito obrigado. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever ao nosso podcast para mais discussões sobre jogos e cultura pop. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.